Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado, começamos a falar sobre as chamadas estruturas de mercado, que são as maneiras pelas quais os mercados se classificam. E quais são essas estruturas de mercado? São 4: concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. No vídeo passado, falamos sobre a concorrência perfeita e sobre o monopólio. E agora falaremos sobre o oligopólio e a concorrência monopolística. Vamos lá então? O que é um oligopólio? Oligopólio é um tipo de mercado, uma estrutura de mercado muito parecida com o monopólio. Com a diferença de que no oligopólio nós temos alguns ofertantes que dominam esse mercado, ao invés de um só, que é o caso do monopólio. Né? Então, nós temos oligopólios com 2 ofertantes, né? Que aí é chamado de duopólio. O duopólio é um caso específico de oligopólio, com apenas 2 ofertantes. Nós temos um oligopólio com 3 ofertantes, temos um oligopólio com 4 ofertantes, com 10 ofertantes. Então, não há um número mágico, né? um número exato de empresas necessárias para formar um oligopólio. Você pode ter um oligopólio com diferentes graus de número de empresas, né? Com diferentes graus de concentração de mercado. Né? Então, um exemplo bem simples de oligopólio é o mercado de empresas de aviões, empresas que fabricam aeronaves. Então, no mercado mundial de aviões, nós temos apenas 2 grandes ofertantes, né, de aviões de grande porte, que são a Airbus e a Boeing. Inclusive, agora a Boeing acabou comprando a Embraer. Né? Então, esse é um caso clássico de oligopólio com 2 ofertantes. Nós temos oligopólios com mais empresas. Por exemplo, no caso do Brasil, mercado de automóveis. Temos aí perto de 12 ou 13 ofertantes de automóveis no Brasil. Volkswagen, General Motors, Fiat, Ford, Toyota, Renault, Peugeot, Honda. Né? Então, são poucas empresas que dominam aquele mercado, né? E que é o mercado concentrado. Então, sim, há vários tipos de mercados oligopolizados. Eu pus aqui na imagem para vocês verem, ou para vocês olharem, o mercado de automóveis do Brasil. Vocês podem depois ali olhar com calma. E coloquei o mercado de cervejas, né, em que uma das empresas tem a maior parte do mercado, né, que é a Ambev. Ela tem várias marcas, mas há também outras marcas, né, como por exemplo ali você vê ali a Brasil Quirim, a Petrópolis, que são concorrentes. Então o mercado de cervejas no Brasil é também um oligopólio, né, com alguns ofertantes. Ok? Então olha só, no oligopólio o produto pode ser homogêneo ou pode ser diferenciado. Então vamos recapitular o vídeo passado. O que é um produto homogêneo? É um produto sem marca, que não tem diferenciação. O consumidor é indiferente a comprar do ofertante A ou do ofertante B. Tá? E o que é um produto diferenciado? É um produto em que o consumidor pode escolher entre o ofertante A, B, C ou D. O consumidor tem preferências. Olha, eu quero aquele produto daquela marca. Ah, não, eu quero aquele outro produto daquela outra marca. O consumidor tem a opção de escolher o que ele quer comprar. E aí são bens diferenciados. Tá? Então, no caso do oligopólio, pode haver mercados em oligopólio com produtos homogêneos. Eu dei aqui o exemplo do aço. A produção de aço é um mercado bem oligopolizado, né? Há poucas empresas que competem nesse mercado mundialmente, e o aço é um bem homogêneo. E há também empresas no oligopólio que fabricam produtos diferenciados. E aqui eu dou vários exemplos, né? Automóveis, empresas aéreas, operadoras de celular, né? Sabão em pó, cerveja, né? Chocolate, né? São bem diferenciados. Né? E em relação às barreiras à entrada, vocês acham que o oligopólio é um tipo de mercado onde há barreiras à entrada
ou onde não há barreiras à entrada? É um mercado onde há barreiras à entrada, né? Diferente da concorrência perfeita. Lembra que não há barreiras à entrada. Porém, no oligopólio, as barreiras à entrada são menores do que no monopólio, né? Volta lá no monopólio, né? O que faz ter o monopólio? Então, tem várias causas lá. Você percebe que as barreiras à entrada no monopólio são mais altas, porque senão não seria monopólio, tá? Mas então no oligopólio há barreiras à entrada. E no oligopólio as empresas também têm poder de mercado. Ou seja, as empresas no oligopólio também têm capacidade de formar o preço, de determinar o preço que elas querem cobrar pelo produto ou pelo serviço, tá? Como no monopólio. Mas é claro que no oligopólio as empresas têm poder de mercado, mas o poder de mercado é menor, né, porque tem mais empresas concorrendo, tá? E é claro que no oligopólio as empresas têm muito mais poder de mercado do que na concorrência perfeita, né? Que nesse tipo de mercado o poder da empresa é zero, né? Quem dá o preço na concorrência perfeita é o mercado. Lembra do tomate lá? E quem dá o preço no oligopólio é a empresa. Ou seja, a empresa é formadora de preço. Ok? Você está vendo aqui na imagem, tem alguns exemplos de empresas que atuam no mercado em oligopólio. Então, você pode perceber que se você entrar no supermercado, você vai ver que quase todos os produtos lá são de mercados em oligopólio, né? Quase todos eles. Limpeza, higiene, alimentos, bebidas, né? Tudo é oligopólio. São poucas empresas que competem nesses mercados que são bem concentrados. Então você vê ali lá Coca-Cola, Kraft, Nestlé, P&G, Unilever, né, Johnson & Johnson e outras mais, que atuam em mercados oligopolizados, né? E uma coisa muito importante do oligopólio, que agora acho que é o principal ponto do nosso vídeo é esse agora. No oligopólio existe uma interdependência muito grande das ações dos participantes, ou seja, das empresas que estão nesse oligopólio. Qualquer decisão de uma das empresas afeta a situação das demais. Ah, mas e aí? O que significa isso, né? Isso quer dizer o quê? Na hora de uma empresa tomar decisão, ela vai ter que levar em conta a decisão previsível da sua concorrente. Ou, em outras palavras, tudo que as empresas no oligopólio fazem e tomam de decisões acaba afetando a outra empresa. Então, muitas vezes, ou quase todas as vezes, as empresas no oligopólio acabam não concorrendo em preços. Parece até estranho você ouvir isso, parece até que não faz sentido. Mas no oligopólio, as empresas evitam concorrer no preço. Elas concorrem em serviços, elas concorrem na propaganda, concorrem no seu produto diferenciado, nos seus atributos, em termos de marketing, mas no preço elas evitam concorrer. Por quê? Porque muitas vezes, quando uma empresa no oligopólio abaixa muito seu preço, ela pode levar uma guerra de preços. Ela pode fazer as demais empresas também abaixarem seus preços. E qual a razão de fazer isso? Nenhuma. Então, as empresas no oligopólio, elas têm uma tendência à chamada rigidez de preços. No oligopólio, os preços tendem a ser rígidos, quer dizer, eles não caem por decreto nenhum praticamente, né? E as empresas evitam ao máximo fazer guerra de preço. Vamos pensar num exemplo, ó. Olha aqui na tela, tem um exemplo que eu preparei sobre o mercado bancário brasileiro, que é um grande oligopólio, né? E, aliás, cada vez mais concentrado, né? Nós tínhamos aí no Brasil, há uns anos atrás, pelo menos uns 10 bancos que dominavam o mercado.
né? O Brasil nós temos mais de 100 bancos no Brasil, né? Nos últimos anos. Só que desses 100, poucos deles que dominam grande parte do crédito. E até uns anos atrás, nós tínhamos 9 ou 10 bancos principais que dominavam o crédito. E de poucos anos para cá, caiu para 5 o número de bancos que dominam mesmo o crédito no Brasil. Então, esses bancos que você está vendo aqui na tela, esses 5 bancos, 2 públicos, Caixa, Banco do Brasil, e 3 privados, Santander, Bradesco e Itaú, dominam quase 90% do crédito brasileiro, né? A cada 100 reais de crédito, quase que 90 são desses bancos, né, no Brasil. Então é um mercado muito concentrado. Agora vamos pensar aqui num exemplo. Imagine que um desses bancos, o Santander, por exemplo, resolvesse reduzir as suas tarifas. Reduziu a tarifa dramaticamente, caiu pela metade das suas tarifas. O que aconteceria? Vários clientes dos demais bancos iriam partir para o Santander, porque tem tarifas menores, né? O que ia acontecer na sequência? Esses demais bancos que perderam clientes iriam ter que também baixar suas tarifas para poder fazer guerra com o Santander. Ao baixar suas tarifas, passaria a não perder mais clientes. Eles manteriam seus clientes com tarifas menores. Só que o que aconteceu? Todos os bancos operariam com tarifas menores. Ou seja, teriam lucros menores por consequência. Então, qual a razão do Santander ter feito isso? Né? Qual a lógica do Santander ter baixado suas tarifas? Nenhuma. Porque ele sabe que se ele baixar suas tarifas, os demais vão baixar também, para fazer frente a ele. Então ele não faz. Então ele não baixa a tarifa. O Itaú faz a mesma coisa. Ele sabe que se ele entrar em guerra de preços, todos vão perder no futuro. Então ele também não faz guerra de preço. Ou seja, os bancos acabam cooperando entre si. Percebe? As empresas no mercado em oligopólio têm uma tendência à cooperação. O que não significa combinação. Veja bem, é muito diferente essas palavras. Cooperação de combinação. Se os bancos fossem combinar preços, isso seria uma prática de cartel. Que vocês podem insistir, procurar aqui que um vídeo nosso que fala sobre isso. Esse é outro assunto. Mas não é cartel aqui a situação, né? Quando está combinando preço. Aqui é cooperação, que significa o quê? Os bancos estão simplesmente levando em conta a estratégia do seu concorrente e aí adotam a sua própria estratégia, de modo a evitar a guerra de preço, né? Quer dizer, eles estão cooperando entre si, mantendo seus preços rígidos. Então, essa questão de cooperar é uma característica natural dos oligopólios. E não tem como você combater isso, não tem como ter uma lei contra isso, porque faz parte do mercado capitalista, né? Os governos podem, às vezes, tentar regular de modo a evitar quando o mercado se concentra muito. Por exemplo, a não autorizar, quando uma empresa compra outra, não autorizar uma fusão ou uma aquisição, por exemplo, né? Isso é outro assunto, né? Mas os mercados em oligopólio tendem a se comportar dessa maneira, né? A cooperarem entre si. Ok? E existe todo um estudo na ciência econômica que tenta entender como e por que as empresas cooperam entre si. E como e por que as empresas tomam decisões estratégicas. E esse ramo da economia, né, que se estuda isso, é chamado de teoria dos jogos. A gente não vai entrar aqui nesse vídeo nessa questão de modo profunda. Eu vou apenas citar para vocês, a gente vai apenas introduzir esse conceito. Depois vocês podem pesquisar, vamos depois fazer novos vídeos sobre isso. Mas a teoria dos jogos, ela é amplamente estudada para se entender o comportamento das empresas, entre aspas, jogando entre si.
jogando uma contra a outra.